diante de tudo o que nós estamos vendo acontecer no mundo, você acredita mesmo que Deus está no controle de tudo? A pandemia. Uma guerra nuclear. Que Israel está em guerra. Terremoto que atingiu o Japão. O tsunami atingiu parte da costa do Japão. De exploração sexual de crianças e adolescentes. É normal os pais entregarem os filhos, no caso, abaixo da idade, aos 14, 15 anos, nas mãos de homens mais velhos, de 40. Aqui isso é normal. O plano de Deus sempre foi perfeito. Ele criou a terra, os céus e lá colocou um jardim onde ele entregou para o homem para que ele pudesse crescer e se multiplicar. Essa passagem está no livro de Gênesis, do capítulo 1, do verso 1 até o 28. E Deus deixou uma única ordem: não comereis do fruto do bem e do mal, de acordo com Gênesis 2, do verso 15 ao 17. Mas por uma intervenção do mal, o homem caiu na sua primeira tentação e ali ele foi conhecedor do bem e do mal. E assim foram expulsos do jardim que o Senhor tinha preparado para eles. Essa passagem está no livro de Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 ao 24. O homem então passa a ter o poder de escolher entre o bem e o mal, mas parece que ele não soube lidar muito bem com isso. E aí a história da humanidade foi só ladeira abaixo. Você já deve ter ouvido falar de Caim, Abel, Lameque, que espalhou ódio e destruição em toda a terra. Principalmente com aqueles que tinham decidido servir e obedecer aos mandamentos do Senhor Deus. E vendo que a maldade do homem só multiplicava, então Deus fez a sua primeira intervenção, mandando o dilúvio e salvando apenas Noé e a sua família. Essa parte da história está no livro de Gênesis, capítulo 6, do 1 ao verso 22. E eu poderia parar a história por aqui, porque como vimos, a terra foi dada ao homem e ao homem foi dado o poder de decidir a que lado ele seria obediente, o bem ou o mal. Mas eu não poderia deixar de falar da outra parte da história que prova o tempo todo a bondade e a grandeza do nosso Senhor Deus, que traçou o plano perfeito para salvar a humanidade da origem do mal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como está escrito no livro de João, capítulo 3, no verso 16. Podemos entender então que existem dois caminhos, assim como está descrito no livro de Salmos, no capítulo 1, do verso 6, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Jesus também menciona duas opções citadas aqui como portas, que estão descritas no livro de Mateus, no capítulo 7, do verso 13. Entrem pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso é o caminho que a conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. No livro de João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus também afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o foco total do Novo Testamento é baseado no plano perfeito de Deus, que é a salvação da humanidade da sua origem maligna. Portanto, meus amigos, a nossa vida só é dirigida e controlada por Deus a partir do momento que reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz e confessamos com a nossa boca que Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Deus sempre foi soberano e sempre será o ômega, o alfa, o início e o fim. Mas lembre-se de que ele te entregou o livre-arbítrio e ele não pode ferir esse princípio. Portanto, ele não vai controlar nem dirigir a sua vida e as suas ações se você não entregar o controle nas mãos dele. E Jesus voltará para buscar os seus e reinará para todo sempre. Se você entendeu com essa simples narrativa, deixa aqui nos comentários de qual lado você vai estar quando Jesus voltar.